Eu sempre tive vontade de viajar para a Croácia, porque a gente vê sempre aquelas fotos de uma água cristalina, paisagens de tirar o fôlego, e esse dia chegou! Eu tive a oportunidade de viajar para Crikvenica, na Croácia, em maio de 2023, e nesse vídeo eu vou te contar mais. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia, responsável por criar conteúdo para este canal, onde eu compartilho mais sobre as minhas experiências morando na Inglaterra e também sobre experiências viajando por aí. Quando eu me mudei para a Europa, eu comecei a ver várias fotos sobre a Croácia, porque a Croácia já é um destino super famoso aqui na Europa e nem tão famoso assim no Brasil, pelo menos não para mim, enquanto eu morava no Brasil. E eu sempre tive essa ideia de um dia eu vou visitar esse país, porque eu quero muito entrar nessa água cristalina e ter mais experiências em praias aqui na Europa. As praias mais famosas da Croácia são Zadar, Split e Dubrovnik. Só que a maioria dessas praias famosas da Europa acabam ficando mais ao sul da Croácia. E como eu estava planejando uma viagem de carro pela Europa e eu já estaria na Hungria, eu acabei procurando por algum destino na Croácia que fosse mais ao norte. Porque se eu escolhesse um desses destinos na Croácia que seria mais ao sul, destinos mais famosos que mencionei anteriormente, eu teria que aumentar muito a quantidade de horas e a distância que eu teria que percorrer de carro. Então não era uma opção nesse caso para mim. Eu acabei encontrando algumas opções mais ao norte da Croácia, como eu mencionei antes, e entre elas eu estava em dúvida entre a região de Povaio e Crikvenica. Entre essas duas opções, a gente acabou se hospedando na praia de Crikvenica. O hotel que nós escolhemos para ficar é esse aqui atrás de mim, Hotel Miramar, um hotel 5 estrelas que fica super bem localizado. Eu fiquei encantada por esse hotel e eu realmente adorei a experiência de ter ficado num hotel 5 estrelas super bem localizado. Mas eu preciso deixar aqui alguns alertas para você. Crikvenica, como eu já falei antes, não é uma das praias mais famosas da Croácia. Pelo que eu entendi, ela é famosa dentro da Croácia, mas para viagens internacionais ela não é um dos destinos mais famosos, assim. E pode ser por esse motivo que, enquanto eu estive lá, vários restaurantes e hotéis na orla, próximo à beira-mar, estavam fechados. Um outro fator que também pode ter interferido nisso é a questão de que eu fui para lá em maio. E maio ainda não é alta temporada aqui na Europa, já que o verão começa mesmo a partir do dia 20 de junho. E a alta temporada que eles consideram por aqui é entre os meses de julho e agosto. Então, apesar de eu ter encontrado dias muito ensolarados por lá, ainda não era a alta temporada e a temperatura ainda não estava tão elevada assim para que turistas fossem marcar uma viagem para esse local. Talvez, se você marcar uma viagem para Crikvenica no período de alta temporada, pode ser que você encontre um pouco mais de estrutura do que eu encontrei no mês de maio. Quando eu voltei das minhas férias, eu estava conversando com uma colega de trabalho e compartilhando um pouco de como foi a viagem, né? E ela acabou me perguntando se eu fiz alguma refeição especial, porque quando você está viajando, uma das partes importantes, pelo menos pra mim, é que você tenha uma experiência gastronômica, comendo algum prato local ou alguma coisa desse tipo. E eu, pessoalmente, não tive esse tipo de experiência gastronômica enquanto eu estava viajando para Crikvenica, na Croácia. Quando eu estive em Roma, por exemplo, a experiência gastronômica foi totalmente diferente. Gente, eu acho que eu escolhi um prato errado. Essa é do pizza de banho e esse é meu prato, macarrão carbonara. I want your pizza. Give it to me. Mas na Croácia, a minha melhor refeição foi mesmo no hotel em que eu estava hospedado. E para você que fica curioso e gosta de saber quanto custa as refeições ou a estadia durante uma viagem, esse jantar no Hotel Miramar, com entrada, prato principal e também sobremesa, custava 25 euros por pessoa. Mas eu também fui em restaurantes na orla de Crikvenica e paguei esse valor para uma refeição que nem estava tão gostosa assim. Com relação às praias dessa região, pode ser que eu tenha criado falsas expectativas, porque eu realmente esperava encontrar praias com um pouco mais de estrutura, com sombrinhas para alugar, ou mesmo com restaurantes ao redor para que você pudesse comprar pelo menos alguma bebida ou algum petisco. Pode até parecer que eu tô pedindo muito, né? Mas olha a cor dessa água aqui, gente. Olha isso. Só que o que eu queria mesmo era uma praia um pouco mais estruturada, sabe? Um restaurante, alguma coisinha do tipo. Mas olha isso. Eu sei que a maioria das praias aqui na Europa não são desse modelo, mas normalmente as praias que são próximas à orla oferecem esse tipo de serviço. A gente decidiu caminhar até ali, ó, pra frente, parece que tem uma praia de areia. Vamos ver o que vai ser. Mas assim, a cor da água é sem igual, sério. Lindo, lindo, lindo.
Novamente, pode ser que eu não tenha encontrado esse tipo de serviço pela época em que eu estive por lá, mas essa foi a minha experiência. Ainda falando sobre as praias, eu tenho um outro alerta para você se você estiver programando uma viagem para a Croácia. É super necessário que você compre esses sapatinhos que são próprios para ir a praias de pedras. Lembra que eu comentei desse sapatinho aqui? Então, esse sapatinho para praia de pedra, como essa daqui, é extremamente importante. Eu até consegui cortando pequenininha. A Europa tem muita praia com pedra. E olha a vista que nós temos por aqui. Meu outro alerta pra você é que a água lá na Croácia é realmente linda e super limpa, mas é muito gelada. É linda, mas é gelada, hein? Meu Deus. Sem dúvida nenhuma, as praias da Croácia estão no top 3 entre as praias mais geladas que eu já estive. Junto com as praias da Croácia, a gente encontra a praia de Dodedour, aqui na Inglaterra, que eu acho que é a mais gelada que eu já estive. E também a praia de Portimão, no Algarve. A região do Algarve, em Portugal, é bem famosa por ter praias super geladas. Pra você ter uma ideia de quão gelada é a água na Croácia, eu gosto de fazer uma comparação com uma praia que é considerada gelada aí no Brasil. Então, eu encontrei num site a média de temperatura da água em Crikvenica, na Croácia, para o mês de maio, e era de 17 graus, ou seja, bem geladinha, né? Enquanto que, no mesmo mês, em maio, na praia de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, a média é de 25 graus Celsius, mesmo maio sendo próximo ao inverno no Brasil. Eu acho que você já conseguiu imaginar o quão gelada é a água na Croácia, correto? Enfim, esteja preparado para isso. Agora, um outro passeio que eu acho super interessante você adicionar ao seu roteiro, caso você esteja planejando uma viagem para a Croácia, é uma visita ao Plitvice National Park. Esse parque é um dos parques mais lindos da Croácia e eu peguei um dia incrível enquanto eu estive por lá. Lá no parque você vai ter uma vista linda de várias cachoeiras e eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo onde eu contei com detalhes como foi o passeio pelo parque. Inclusive, mesmo que você não esteja hospedado em Crikvenica, que ficava mais ou menos 2 horas desse Plitvice National Park, você encontra passeios saindo de Zadar ou mesmo de Split, e pode ser uma boa opção caso você esteja em um desses outros destinos. Dando uma visão geral sobre a minha estadia na Croácia, e mais especificamente em Crikvenica, eu diria que eu fiquei com vontade de visitar as praias mais famosas da região, as praias mais famosas da Croácia, justamente por ter sentido falta de um pouco mais de estrutura em Crikvenica. Embora tenha sido interessante me hospedar por lá para poder realmente descansar e curtir essas férias de uma maneira diferente do que eu costumo fazer. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma outra coisa que eu senti falta em Crikvenica, por exemplo, foi uma opção de empresas que fizessem passeios no mar. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de passeio e a única empresa que eu encontrei em Crikvenica não oferecia passeios de acordo com o perfil que eu queria. Obviamente, cada pessoa tem uma percepção diferente do local e também o objetivo da viagem pode ser diferente, como eu mencionei antes. Mas essa foi a minha experiência em Crikvenica. Vale a pena a visita? Vale se o seu objetivo dessa viagem for ficar num local mais sossegado e calmo para poder realmente descansar. O meu perfil de viajante é um pouquinho diferente e por isso, se eu fosse para a Croácia novamente, eu escolheria um outro destino para que se encaixasse mais com os meus objetivos de viagem. Crikvenica foi uma opção boa para eu não ter que fazer uma rota muito maior, já que eu estava fazendo uma viagem de carro, mas eu acredito que não seria uma opção caso eu pudesse comprar a passagem de avião, por exemplo, para qualquer destino dentro da Croácia. Eu espero que você tenha gostado de ver um pouco mais sobre a Croácia nesse vídeo e deixo aqui um vídeo sobre a viagem de carro completa pela Europa para que você assista assim que esse vídeo acabar. Obrigada por ter estado comigo, um beijo pra você e até o próximo!